Bom, falar de fobia social muitas vezes pode parecer repetitivo, pois os métodos aplicados quase sempre são os mesmos, porque nesse caso, o tratamento mais eficiente é mudar a crença sobre o pensamento e o problema e enfrentar. Caso contrário, o resultado não será satisfatório. Estima-se que a fobia social atinge 10% da população mundial. Ansiedade social ou fobia social é o terceiro maior problema de saúde mental do mundo. O alcoolismo é o primeiro, a depressão é o segundo e a ansiedade social é o terceiro. A ansiedade social impede que as pessoas levem uma vida que elas querem. Os impede de fazer um trabalho que elas querem e que são bons. Os impede de ter amigos e relacionamento, mesmo que eles queiram. Se você sofre desse problema, vai entender o que eu estou falando. A ansiedade social destrói vidas. No entanto, ela pode ser totalmente superada. As pessoas com ansiedade social são muitas vezes vistas pelos outros como sendo tímida, quieta, retirada, inibido, nervoso, ansioso e desinteressada. Mas essas pessoas sempre querem fazer novos amigos e serem incluídas em grupos sociais. Mas ter ansiedade social impede que as pessoas sejam capazes de fazer essas coisas. Geralmente experimentam sofrimento significativo nas seguintes situações: ser apresentado a outras pessoas, sendo alvo de chacotas ou criticado, sendo o centro das atenções, sendo vigiado ou observado ao fazer algo, ter que dizer algo em uma situação formal ou pública, conhecer pessoas em posições de autoridade, sentindo-se inseguro e fora de lugar em situações sociais, embaraçado facilmente, encontrando os olhos de outra pessoa, pode ter dificuldade, engolindo em seco em escrever, falar, fazer chamadas telefônicas em público. Esta não é uma lista completa dos sintomas. Outros sintomas podem estar associados com ansiedade social. A fobia social tem vários níveis e tipos. Tem aquela pessoa que não consegue falar em público, ou aquela que não consegue falar com seu superior imediato no trabalho. Tem pessoas que não conseguem escrever o nome na frente dos outros porque têm medo de tremer. Enfim, o importante na fobia social é saber diferenciar a fobia social de timidez. Eu acho muito válido esclarecer esse ponto, porque timidez faz parte da personalidade das pessoas. Tem pessoa que não gosta de se expor, que são mais quietas, porém se surge uma situação que ela tenha que falar em público, por exemplo, ela encara, mesmo com vergonha, mesmo que seja difícil para ela, essa pessoa vai conseguir superar e encarar a timidez. Porém, quem sofre de fobia social, numa situação em que tem que falar em público, ela trava, as pernas tremem, começa a suar frio e não consegue sair do lugar. Então, primeiramente, é importante diferenciar e tratar essa fobia, para que ela pare de atrapalhar a vida dessa pessoa e que ela consiga viver tranquilamente. Mas isso precisamos conhecer o processo completo. Vamos então tentar 5 passos práticos para desmistificar a crença da fobia social, entender por que ela aconteceu e dar um novo significado. Em seguida, é só partir para a ação. O passo 1. Entendendo o papel da memória. Bom, geralmente essa fobia não nasceu com você. Ela foi desenvolvida, provavelmente desencadeada por um fato que aconteceu, mesmo que conscientemente você não tenha percebido. Cada vez que você se sentiu envergonhado, rebaixado, humilhado na frente de outras pessoas, esse fato foi cada vez mais tomando conta da sua mente, foi se tornando uma fobia. Imagine nossa memória como uma cidade. Várias casas, cada casa tem um morador. E esse morador é um fato que aconteceu na sua vida, por exemplo. E cada evento que acontece na sua vida
grava na sua memória mais um fato. E esse fato então ganha uma casinha em algum lugar nessa cidade da sua memória. Imagine agora um fato traumático que aconteceu na sua mente. Esse fato gravou na sua memória um bairro inteiro de moradores que te fazem lembrar aquele trauma. E cada vez que você sente algo relacionado àquele trauma, sua memória vai buscar diretamente os eventos daquele bairro doentio. E cada vez ele vai crescendo mais e ganhando mais moradores, tomando espaço dos bons moradores que te lembravam lembranças boas na sua mente. E aí está instalada a fobia. Basta você parar e pensar. Basta você pensar que vai estar na frente de várias pessoas, que sua memória busca aquelas janelas doentias, gravadas, e você trava. E assim vai acontecendo diariamente. Então, te resta duas opções: ficar sentado esperando cada vez mais aquele fato tomar conta da sua mente, ou ressignificá-lo de uma outra forma, que é o passo 2. Significando novamente esses fatos. Entendendo que todo tipo de fobia é produzido quando a pessoa pensa que pode acontecer alguma coisa muito desagradável com ela em uma situação social e que as consequências seriam terríveis e irreversíveis. Para começar a mudar esse tipo de pensamento, você precisa entender que ninguém é perfeito. O ser humano tem defeitos. Todo ser humano tem defeitos. Na visão da pessoa que tem fobia social, ela é a única pessoa do mundo que tem defeitos. Errar é humano, lembre-se disso. E se provavelmente você errar em ter falado algo que não devia, isso pode ser corrigido muitas vezes apenas com um pedido de perdão ou com um pedido de desculpa. Entendeu agora como o problema não é tão grave como você pensa? Você não é melhor e nem pior do que ninguém. Não é possível agradar todo mundo. Nem o ser humano mais puro e mais inteligente que pisou na face da Terra conseguiu agradar todo mundo. Para combater esse tipo de pensamentos, você precisa observar o início. Isso mesmo, observar nossos pensamentos, saber analisar cada pensamento e duvidar se eles são realistas ou não. Com a prática de analisar seus pensamentos, você vai perceber que na maioria das vezes o seu medo é exagerado e não é equivalente àquele pensamento. Você pensa que em uma festa os amigos vão zombar de você e que todo mundo está olhando para você. Todos nós sabemos que isso não acontece. As pessoas estão tão entretidas e distraídas e envolvidas que provavelmente nem vão notar sua presença na festa. Ou apenas as pessoas próximas de você notem sua presença. Então por que ter medo? Não precisa ter medo. Aprenda, o medo é você quem cria. Se alguém pensar algo de você, tem que encarar isso como normal. Devemos aceitar as opiniões do outro e não querer mostrar quem você não é apenas para agradá-lo. Por exemplo, é realista e mais positivo saber que, como todas as pessoas, podemos errar e dizer alguma coisa estúpida em algum momento. Mas não por isso vamos nos sentir menosprezados. É importante entender isso. No passo 3, vamos quebrar a crença sobre a opinião dos outros. Se a sua resposta for sim, você está no caminho errado. Você não pode deixar a opinião das outras pessoas guiarem sua vida. Você não pode deixar de fazer algo que gosta, algo que tem vontade, apenas porque tem vergonha de alguém que te veja fazendo aquilo. A vida é única, muito rápida, para perder tempo com a opinião dos outros. Chega de coitadismo, chega de autossabotagem. Você sabia que enquanto você deixa de fazer o que tem vontade, porque tem medo da opinião dos outros, eles fazem o que querem e não estão nem aí para sua opinião? Isso mesmo, enquanto você se priva de fazer aquilo que quer, aquilo que gosta, as pessoas não estão nem aí para sua opinião. Vamos inverter um pouco a história de lado? Supomos que um amigo seu e você estivessem em uma festa. Ele estava lá tranquilamente, quando você chega e fala: "Cara, como você tá feio." O que você acha que mudaria na vida dele? Você acha que ele iria morrer?
ou nunca mais arrumar uma namorada? Claro que não. Provavelmente ele não iria nem ligar. No dia seguinte, ele não iria nem lembrar. O que eu quero que você entenda é que não precisa ter tanto medo da opinião dos outros, porque se fosse você no lugar do seu amigo, nada demais iria acontecer com você. Então, para que ter tanto medo? Você é um ser único. Não existe ninguém na face da terra que seja igual a você. Cada dia que passa é uma chance a menos para ser feliz. Você vai ficar parado vendo a opinião dos outros dirigirem sua vida ou vai retomar o controle e ser autor da sua própria história? No passo 4, vamos falar de confiança e autoconhecimento. Precisamos então retomar a confiança. E para isso, você tem que se conhecer. Autoconhecimento é fundamental para entender os sentimentos e pensamentos que rodeiam nossa mente a todo momento. Quando você se conhece, sabe até onde vai os seus limites. Tem pessoas que têm facilidade de chegar a um palco na frente de todo mundo e falar durante 2 horas seguidas. Outras pessoas não conseguem fazer isso. E não tem nada de errado com elas. Pelo contrário, elas já estão seguindo sua personalidade. Não precisa sofrer por conta disso. Como já falei, cada pessoa é diferente. Mas em uma situação onde você precise falar na frente de muitas pessoas e não tiver como fugir, é preciso se conhecer a ponto de encarar e conseguir falar o que você tem a dizer e não ter medo de críticas. O ser humano moderno vive voltado para o mundo exterior. Sons, imagens e cores. A tecnologia e as inovações tomaram conta do planeta. Com isso não sobra mais tempo para se autoconhecer. Um tempo só para você. É comum hoje as pessoas fazerem 3 ou 4 atividades ao mesmo tempo. Estão sempre muito tumultuadas e atarefadas. No tempo livre, acham que festas e bebedeira é o melhor remédio. E nesse contexto turbulento, falta tempo para cuidar de si, para perceber o que existe no seu mundo interior, para perceber a sua real essência e conhecer aquilo que realmente você é. Se eu te perguntar hoje, quem é você? Você saberia me responder? Então, quem é você? E eu não estou perguntando do seu trabalho. Isso é o que você faz. Eu quero saber quem é você. O que você está fazendo aqui? Qual é o seu propósito de vida? Quais os seus sonhos e objetivos? Você precisa se conhecer a ponto de estar com essas respostas na ponta da língua. Quando você realmente se conhecer, saberá o seu valor para a humanidade e para você mesmo. Saberá que pode contribuir todos os dias com todos à sua volta. Saberá suas limitações e defeitos. Afinal, ninguém é perfeito. E a partir desse momento, você não terá mais medo de enfrentar as pessoas e nem de ser julgado por elas. Por isso, aprenda a se autoconhecer. Pare uns minutinhos todo dia para pensar sobre o que você fez de bom durante o dia, o que você tem que melhorar. Pare para pensar em seu propósito de vida, como você está contribuindo ou como pode contribuir para a sociedade. Aprender a gostar de você mesmo do jeito que você é e não ficar frustrado porque você não é do jeito que as outras pessoas queriam que você fosse. O passo 5 é a hora da ação. Bom, agora é a hora da prática. Eu vou ser bem direto. Passarei 2 exercícios bem engraçados de você fazer e que irão dar muito resultado. Antes queria explicar que a melhor forma de vencer a fobia social é encarar as pessoas. Isso mesmo, começar do nível mais baixo até o mais avançado. Eu vou contar agora um pouco da minha história pessoal que tem muito a ver com esse assunto. Eu nunca cheguei a ter fobia social, mas sempre fui tímido, então sempre ia a palestras e sentava bem no fundo. Não fazia amizades com ninguém, nos intervalos, e isso me atrapalhava muito nos negócios. Parecia que todo mundo estava olhando para mim nas palestras e treinamentos. Claro que era só impressão minha, pois todo mundo estava prestando atenção na palestra e não em mim. Um certo dia resolvi mudar esse meu comportamento. E vi que não haveria outro jeito de mudar a não ser enfrentando. Então, a partir daquele dia, em toda palestra que eu ia, sentava na frente. Se o palestrante perguntava se alguém tinha alguma dúvida,
Se o palestrante perguntava se alguém tinha uma dúvida, eu sempre tinha uma. E sem pensar, não raciocinava muito, senão perderia a coragem de falar. Eu perguntava mesmo gaguejando. Foi um pouco tenso no começo. Depois comecei a ser voluntário. Sempre que precisava de alguém lá na frente, eu me candidatava. Levantava a mão sem pensar. Quando percebia, já estava lá no palco. E foi ficando fácil, ficando fácil. Com o tempo, eu estava tranquilamente. Hoje, como vocês podem ver, eu gravo vídeos, apareço na maioria deles. No nosso caso, do método CDA, fica melhor uma apresentação, pois consigo mostrar o conteúdo. Mas tem diversos vídeos em que apareço falando tranquilamente, dou palestra, participo de reuniões sem problema nenhum. Então essa é uma dica. Não vai cair do céu a melhora, você tem que se esforçar. Se prepare, estude o que vai falar, leia, teste, simule em casa, prepare-se até o ponto em que se sinta confiante. Mas tem um detalhe, não pense muito no dia em que for se apresentar, pois, pelo menos não racionalmente, daqui a pouco vou mostrar um modo de pensar no dia da apresentação. Apenas se prepare e não fique pensando racionalmente. Apenas se prepare. E não fique com pensamentos negativos. E se não gostarem da minha palestra? E se eu gaguejar? Não pense nada disso. Quando começar a pensar isso, mude o foco do seu pensamento. Eu percebi que se pensamos demais, não conseguimos submeter a essas situações. Tem que ser instintivo. Quando você perceber, já acabou. Bom, para finalizar, as duas técnicas engraçadas que eu tinha prometido são: o primeiro exercício é para fazer antes da apresentação, da reunião, do encontro. Você vai imaginar as pessoas como palhaços. Isso mesmo. Antes eu falei para você não imaginar no dia da apresentação, mas não é para fazer isso de forma negativa. Nessa técnica vamos pensar de uma forma engraçada, então não tem problema nenhum em fazer. Por isso, pense no dia da apresentação como uma plateia cheia de palhaços, todo mundo vestido de palhaço. Já imaginou como seria engraçado isso? Todos sentados na sua frente. Tem pessoas que têm medo de palhaço. Nesse caso você poderia pensar em insetos, borboleta. Imagine uma plateia de borboletas lhe assistindo. Você iria ter vergonha de se apresentar na frente de insetos? Claro que não. Isso vai descontraindo e quebrando sua crença limitante sobre o assunto. Outra maneira é, na hora da apresentação, você visualizar as pessoas em forma de desenho. Isso mesmo, em forma de desenho animado. Você olha para a pessoa e visualiza ela em forma de desenho animado. Essa técnica já me deu muito resultado em algumas apresentações que eu fiz. Com o tempo, você não precisará mais dessas técnicas. Você vai pegar o jeito e não vai precisar mais fazer esse tipo de coisa. Então lembre-se que você tem que encarar a situação. Não pense muito e age instintivamente. Se prepare antes das apresentações, pratique as técnicas. Isso vai te ajudar em qualquer situação, seja reunião, encontro, apresentação. Essas são dicas para controlar a fobia social. E foi muita informação. Por isso, se sentir necessidade, repita várias vezes a palestra. Bom, pessoal, não tem outra maneira de se livrar da fobia social a não ser encarando. Mude sua crença sobre o assunto e saiba, ninguém é perfeito. Você nunca conseguirá agradar todo mundo. E se algumas pessoas pensarem mal de você, não se importe. O importante é você estar bem com você mesmo, você se autoconhecer e saber os seus limites. A partir do momento em que você se conhece, você não vai se preocupar com a opinião do outro. Ela não vai fazer a mínima diferença para você, porque você se gosta, porque você sabe o que você quer, você tem propósito de vida. E quando você tem propósito de vida, não é a opinião de uma outra pessoa que vai atrapalhar o seu caminho. Seu propósito continuará o mesmo. E saiba, isso só vai fazer mal a essa pessoa que fala mal de você. Porque é provado pela física quântica que não tem como eu falar mal de uma pessoa sem que eu sinta esse sentimento primeiro. Então, antes dela falar de você, ela vai sentir a inveja, ela vai sentir a raiva, ela vai sentir o que ela está desejando para você, ela vai sentir primeiro. Então, age instintivamente, comece a fazer as coisas do nível mais básico. Vá em encontro de família,
Tente conversar com uma pessoa que você não tinha intimidade. Tente fazer um amigo, conversar com as pessoas na rua, perguntar a hora, puxar um assunto, ligar para alguma pessoa, conversar com seu chefe no trabalho. Comece das coisas mais básicas e depois vai evoluindo. Sentar na frente numa palestra, perguntar alguma coisa ao palestrante. Não pense que seu coração não vai bater rápido, ele vai bater rápido, mas você vai perceber que depois que você fizer a pergunta, não vai lhe acontecer nada demais. E com o tempo, você vai se acostumando a esse tipo de situação. E vai ver que isso não vai te fazer mal, que isso é apenas uma crença que você criou e que você pode alterá-la a qualquer momento. Na verdade, depois dessa palestra, você já está alterando inconscientemente. E amanhã, depois do seu sono profundo e reparador, você já vai acordar com uma outra postura. Mas lembre, não vai cair do céu, depende do seu esforço e da sua dedicação. Bom, até uma próxima técnica e vamos seguindo os bônus.